Bruna é a organização em pessoa. Tem contra-cheques guardados, recibos médicos separados, comprovantes em pastas. Todo ano ela faz a mesma coisa, não perde tempo e declara o imposto de renda o mais rapidamente possível. Quando chega um mês antes de abrir a declaração do imposto de renda, eu já estou com todos os meus documentos separados, todos os meus recibos separados, para poder mandar para a contabilidade. Eu tenho o costume de fazer com antecedência, porque eu acho prático, para se der qualquer problema, para que eu possa ainda estar dentro do prazo para poder resolver. E eu sempre recebo no primeiro, segundo lote, no máximo, a instituição do imposto de renda. Só que nem todo mundo é assim. Aliás, brasileiro costuma deixar tudo para a última hora. Fica obrigado a prestar esclarecimentos ao fisco quem recebeu ao longo de 2020 mais de R$ 28.559 em rendimentos tributáveis. A regra vale ainda para quem tinha até 31 de dezembro imóveis, veículos e outros bens com valor igual ou superior a 300 mil. Quem ganhou capital com a venda de bens sujeitos à tributação. Quem realizou a operação na Bolsa de Valores ou na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Quem obteve mais de 142 mil em renda bruta de atividade rural e quem recebeu mais de 40 mil em rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados na fonte. A pandemia do novo coronavírus afetou diretamente o bolso do Anestor. Ele, que é seletista, teve 25% do salário reduzido, mas contou com o BEM, benefício emergencial do governo para a preservação do emprego e da renda. No meu caso, eu acabei tendo uma perda, vamos dizer assim, uma perda real de 5%, né, do meu salário. Isso foi o que eu acabei tendo de perda, porque teve a ajuda do governo, né, com o BEM. Se não fosse ele, tinha ficado um pouco mais difícil. Ele ajudou um pouco nesse momento agora, né. No caso dele, foram 6 meses de redução salarial no ano passado. Agora, além do que recebeu da empresa, a Anestor vai ter que declarar o valor pago pelo governo. Aí nós temos a figura do salário que a pessoa recebeu, o salário normal que recebeu da empresa, que deve estar no comprovante de rendimentos que ele recebe da empresa, né, que ele recebeu da empresa, valor de salário, lá, rendimentos tributáveis do salário, ele deve declarar isso lá no campo da ficha de rendimentos tributáveis, como sempre fez. E essa parte que o governo pagou também é um salário pago pelo governo e também deve ser declarado na mesma ficha de rendimentos tributáveis, só que com o CNPJ diferente. O CNPJ a ser indicado é o do Ministério da Economia, responsável pelo benefício. Quem, além disso, teve uma ajuda compensatória, deve apontá-la na declaração como rendimento isento. O funcionário recebia R$ 5.000 por mês de salário. E aí ele entrou num programa de redução, fez um acordo em que ele vai aceitar a redução de 50%. Então a empresa vai passar a pagar, por um período de tempo, R$ 2.500. Ou seja, ele recebia 5.000, a empresa vai pagar 2.500. Os outros 2.500, os outros 50% que ele iria receber, na verdade, é o governo que vai pagar. Mas o governo ele não paga os 50% do salário em si, e sim 50% do salário de referência lá do auxílio-desemprego. Digamos que dê uns R$ 2.000, vou fazer uma conta redonda. Então, nesse caso, o que o contribuinte recebeu? R$ 2.500 da empresa, como salário normal, R$ 2.000 do governo, que também é um salário normal. A empresa podia também dar essa ajuda compensatória, que pode ter sido R$ 500 ou R$ 100, uma parte, para complementar. Então, veja que ele recebeu 3 verbas. Uma da empresa, tributável, deve ser declarado como tributável. Uma do governo, que é parte do governo, é o salário, tributável também. E a terceira, que é opcional, a ajuda compensatória, que é um rendimento isento e também deve ser declarado. Filas intermináveis, mesmo em tempos de isolamento físico. Cenas assim se repetiram durante todo o ano de 2020. Milhões de brasileiros tiveram direito ao auxílio emergencial, repasse dado aos trabalhadores informais e de baixa renda, microempreendedores e contribuintes individuais do Instituto Nacional do Seguro Social. Não é que todos os que
receberam auxílio emergencial estão obrigados a apresentar. E sim, aqueles que receberam auxílio emergencial ano passado, de qualquer valor, e também tiveram rendimentos de salário, aluguéis, pensão, acima de R$ 22.847,76. Quem ano passado recebeu auxílio emergencial e rendimentos acima de um valor, tem que devolver esse ano o auxílio emergencial. A devolução do valor deve ser feita ao Ministério da Cidadania. Mas, para facilitar o processo, no momento da declaração, o contribuinte já pode emitir a guia de pagamento. Na hora que ele vai entregar a declaração, a gente já faz essas verificações e vê se ele tem rendimentos superiores a esse limite e se ele, ano passado, recebeu o auxílio emergencial. Nessas situações, a Receita já gera para ele uma guia, que é o DARF, né, o nosso boleto, em que ele pode fazer o pagamento e a devolução do auxílio recebido indevidamente. Todas essas novidades estão na Instrução Normativa 2010 de 2021, que define outras regras a serem seguidas pelo contribuinte. Tantos cálculos e tantos campos a preencher podem ser o terror do brasileiro. Por isso, se você não é um expert em imposto de renda, o ideal é buscar a ajuda de um especialista. É sempre importante a compreensão numa declaração de imposto de renda, que é um dever legal dos contribuintes. A gente deve ter em mente para tomar uma decisão, primeiro, o conhecimento, se eu detenho esse conhecimento e se eu, de fato, tenho domínio para baixar um programa, analisar aquele programa e, de fato, fazer o preenchimento. E olha que muita coisa mudou ao longo do tempo e não há nada mais moderno nos dias de hoje do que declarar imposto pelo computador ou por meio de dispositivo móvel. É que há alguns anos a entrega era feita por disquete e presencialmente. E se isso faz parte de um passado distante para você, imagine quando a entrega era em papel. Não preciso nem dizer que tudo era bem mais complicado antes do que agora, né? Desde a década de 1920, quando o imposto de renda foi instituído no Brasil, inúmeros avanços passaram a ser notados. A gente sabe que antigamente era o preenchimento de formulários, né? A pessoa preenchia o formulário e enviava por correio para a Receita Federal. Desde 2014, Fernanda, é tudo online, tá? É tudo online. A Receita, eu costumo dizer que a Receita Federal, o sistema dela de declaração, ele é muito inteligente, ele é muito lógico, inclusive o ambiente ali da declaração do imposto de renda pessoa física, ele é muito fácil de ser manuseado, porque ele tem uma sequência lógica. Então, é fácil e hoje é tudo online, a pessoa não precisa de sair de casa para enviar. Inclusive, antigamente, a gente tinha que baixar um programa para fazer a declaração e outro para enviar. Hoje, não. No mesmo programa, você já faz tudo e já encaminha para a Receita. Anualmente, atualizações são feitas. Desta vez, por exemplo, o preenchimento para aposentados acima dos 65 anos fica facilitado. Quando a pessoa recebia de mais de uma fonte de renda, né, ela tinha 2 isenções. E na hora de lançar no programa, o programa simplesmente somava aquilo dali e botava tudo como isento. Mas isso não é possível. O limite de isenção é um valor fixo de 22 mil, né, e 846, e o que ultrapassar aquilo ali, o contribuinte tem que declarar como rendimento tributável. Esse ano, o próprio programa, à medida que você vai informando, ele vai calculando e vai vendo, olha, aqui você pode informar esse valor como isento. Se ele informar, por exemplo, 30 mil, o programa vai dizer, olha, a parte isenta é só 22. Você quer colocar essa parte aqui que não é isenta lá como rendimento tributável? Se ele disser que sim, já facilitou o preenchimento. A medida é uma mão na roda para o seu João Batista, de 70 anos. Tudo se torna muito fácil, pois o programa da Receita Federal faz todas as operações, favorecendo muito na elaboração de sua declaração. E, por sua vez, nos dá maior segurança de que as informações foram lançadas de forma correta. Os que precisam declarar um espólio também vão notar diferença na declaração ano base 2020. Até então, quando o contribuinte finalizava o espólio, ele apresentava uma declaração de encerramento de espólio, onde informava que o espólio estava encerrado, dizendo para onde foi cada bem, né, para quem é que ficou com cada um dos bens daquele falecido. Infelizmente, às vezes o espólio tinha que ser reaberto.
por uma decisão judicial ou por ter aparecido um outro bem. E essa reabertura do inventário fazia com que tivesse todo um processo burocrático para refazer isso, porque ele já tinha dito que havia encerrado o espólio, né? A sobrepartilha não tinha uma previsão dentro da declaração do imposto de renda. Então, esse ano nós simplificamos muito. Basta ele apresentar uma declaração dizendo que, olha, esse espólio agora, essa declaração é de uma sobrepartilha, apareceu um novo bem, e apresentar essa declaração novamente, com essas marcações, informando que é uma sobrepartilha, quem são os herdeiros e tudo, que a declaração é aceita e fica registrado na Receita Federal essa distribuição desse novo bem. A dica serve para o Jair, que declara o imposto da mãe já falecida. Esse ano eu fiz a declaração, ano base 2020, colocando a opção final de espólio. Recuperei os dados da declaração do anterior também, lancei os dados da escritura pública de inventário e com a divisão da herança, essas coisas todas, e deu tudo certo. Gravei, mandei para a Receita, não teve nenhum problema até agora. Quando o assunto é investimento, as criptomoedas caíram no gosto de muita gente. Desde 2016, Júlio declara esses ativos. No começo, o programador de Curitiba teve uma dificuldade danada para especificar tudo para a Receita. Na época, foi muito difícil encontrar um jeito de fazer isso. Até porque não havia contador, né, especializado no assunto, é muito difícil conseguir material na internet sobre como declarar criptoativos e tal. Agora esse problema deixa de existir. A orientação anterior era colocar no campo outros bens. E agora, esse ano, a gente criou 3 códigos de bens novos, especificamente para criptoativo, bitcoins e as moedas virtuais. Então, isso foi uma forma de facilitar também o preenchimento, evitar erros, que é o grande objetivo da gente. Então, essencialmente, é bom você fazer a declaração, deixar as contas tudo certinhas, a casa arrumada, a casa em ordem. Eu acho que você só tem a ganhar com isso, eu só tive a ganhar com isso, então realmente eu gosto bastante. É bom fazer tudo certinho mesmo. Sonegar imposto é crime. A sonegação de qualquer tributo, né, ela cai aí na figura do crime contra a ordem tributária, previsto na Lei 8.137, e é passível, inclusive, de ir para a esfera criminal, o Ministério Público denunciar, né? A gente tem que entender que lá na Receita Federal, que é uma esfera administrativa, ela é independente da esfera criminal. Se a Receita, ela entende que houve má fé, que aquela pessoa realmente omitiu com o objetivo de furtar-se do pagamento do tributo, a multa da Receita Federal é muito alta, tá? A Receita Federal, ela cobra até 150% de multa em cima do valor do tributo devido. Sonegar imposto, no entanto, nada tem a ver com cair na malha fina. A malha fina, se eu puder fazer uma comparação aqui para você, é uma peneira. Então, a Receita Federal vai peneirando todas aquelas declarações e ela vai vendo algumas que têm inconsistências, alguns erros, cruza os dados, então a pessoa cai na malha fina. O Gelson não escapou do tão temido leão. Caiu na malha fina na última declaração e ainda sofreu algumas consequências posteriores. Que aí bloqueou meu CPF, eu não tinha como fazer débito no cartão, então tive meu cartão de crédito bloqueado, cartão de débito, só conseguia fazer transações através da poupança. E aí eu tive sérios problemas, como estava na pandemia, eu não consegui ir lá, assim, de ser atendido presencialmente lá. Então tentei 3 vezes ir na Receita Federal, não conseguia. Aí busquei ajuda com um profissional. Situações assim podem ser evitadas. Para isso, quanto mais cedo o brasileiro fizer a declaração e verificá-la, menor a chance de se ter problema. Se houver alguma pendência naquela declaração, se algum batimento mostrou que tem alguma coisa estranha ali ou errada, vai estar assinalado o que é a causa de suspeita e tem ali também todas as informações de como resolver aquele problema. O que eu posso fazer
para resolver aquela situação, aquele problema que foi apontado. O Repórter Justiça vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos explicar como fazer a declaração de dependentes e de residentes no exterior que recebem rendimentos de fontes daqui do país. Não saia daí. Você já viu aqui no Repórter Justiça que declarar o imposto de renda exige, antes de mais nada, planejamento e organização. Uma das dúvidas mais comuns é sobre os dependentes. Incluir estas pessoas na hora de prestar contas à Receita permite que o contribuinte deduza despesas e, assim, pague menos imposto ou tenha direito a uma restituição maior. Mas há regras específicas para esse tipo de declaração. Podem ser declarados como dependentes, cônjuges e companheiros de união estável, filhos e enteados de até 21 anos sem ensino superior ou de até 24 anos que estejam cursando universidade ou escola técnica, filhos e enteados incapacitados de trabalhar em qualquer idade, irmãos, netos e bisnetos de até 21 anos, desde que o declarante tenha guarda judicial, avós e bisavós com rendimentos de até R$ 22.847,76 em 2020, e quem mora fora do Brasil e se encaixa em um dos critérios já citados. A primeira dica em relação ao dependente é ter certeza dessa dependência para fins do imposto de renda. Não é o fato simplesmente de eu, por exemplo, ajudar financeiramente um membro da minha família, um amigo, até com a regularidade mensal. Eu tenho que observar quais são os dependentes reconhecidos pela declaração e pela legislação do imposto de renda. Em Florianópolis, Milan incluiu os 4 filhos como dependentes. A questão de ter mais de um dependente, ter vários dependentes, não modifica a forma de se realizar a declaração. Mantendo-se os registros organizados, incluindo as informações de fontes pagadoras e de prestadores de serviço, a questão é muito mais braçal do que de dificuldade. Carolina e Daniel têm 4 filhos e cuidam de outras 2 crianças temporariamente. Ou seja, estão com 6 dependentes para colocar na declaração. Quando a gente tem a guarda ou a tutela, ou faz esse sistema de acolhimento, você deve declarar o seu dependente no seu imposto de renda. O sistema é muito eficiente nessa área e não tem dado nenhum problema. Você precisa só do nome, data de nascimento e o CPF dos seus dependentes. A Receita Federal verifica cada nome incluído pelo contribuinte. E tem um detalhe: dependente não pode declarar imposto. Quando o dependente declara, certamente a declaração de ambos pode ficar na malha. Por quê? Porque não pode ser trazido para uma declaração o dependente que já declarou. O imposto de renda independe de gênero, estado civil e nacionalidade. Se o contribuinte mora fora do país, mas tem rendimentos tributáveis por aqui, tem que acertar as contas com o leão. É o caso da Roberta. Ela mora nos Estados Unidos, onde é empresária, e continua atuando como advogada no Brasil. Morando aqui nos Estados Unidos, preciso informar que eu tenho negócios no Brasil e quando eu faço a minha declaração de imposto de renda no Brasil, eu também preciso informar os meus rendimentos nos Estados Unidos. Se o país onde o contribuinte vive tem um acordo de tratamento fiscal com o Brasil, é possível fazer uma compensação para aliviar a dupla tributação. Se a pessoa está lá em Portugal, mas ela tem bens aqui, faz esse acordo, essa compensação e o que sobrar, e se sobrar, aí ela paga a diferença. João Emílio é contador especializado em agronegócio e tem um escritório rural em Rio Verde, Goiás. Todos os anos, vários produtores vão atrás da consultoria dele. Porque às vezes as pessoas dizem, eu tenho uma chacrinha, eu tenho uma fazenda, né, e eu tenho ali um hotel, né, e eu estou ali, então essa minha receita desse hotel, fazenda, é atividade rural? Não. Deve declarar o imposto de renda o contribuinte que recebeu mais de R$ 142.798,50 em renda bruta de atividade rural. Há um campo específico, uma ficha específica, por exemplo, para movimentação de gado, de rebanho, né, de suínos. Essa informação ela é também checada pela Receita Federal. Então, não só para atividade rural, toda e qualquer informação, a dica é detenha
a documentação que dê suporte a cada informação da sua declaração do imposto de renda. Sadi é engenheiro agrônomo e produtor rural há mais de 3 décadas. Para ficar em dia com a Receita, faz tudo certinho e sem perder o prazo. Ele foi um dos milhares de trabalhadores rurais impactados pela pandemia do novo coronavírus. E, graças a Deus, com empenho, com dedicação e os cuidados necessários, conseguimos produzir um pouco menos, mas conseguimos entregar o alimento na mesa das pessoas. Agora o Repórter Justiça fala sobre Bolsa de Valores. Cada vez mais jovens investem em operações à expectativa de ganhar uma bolada. Além de ter conhecimento sobre o mercado de ações, o investidor precisa ficar de olho na declaração desses rendimentos. Luan garante, é bem simples. Se a pessoa tiver um controle bom da parte de compra, de venda e de recebimento de proventos, ela consegue fazer isso de forma muito mais simples. Ou fazer ela mesma ou transferir para um contador. Até o contador vai gostar se ela já levar essas informações certinhas. E se tratando de imposto de renda, é melhor prevenir do que remediar. Não compensa a pessoa ficar postergando, falar, não vou declarar esse ano porque meu valor é baixo, não vai dar nada. Acontece, sempre vai dar. Quando você achar que não vai dar, é a hora que vai acontecer um problema. Fica a dica, hein? No próximo bloco, vamos explicar como deve ser feita a declaração do imposto de renda de pessoas jurídicas. E ainda, você sabia que pode destinar parte do pagamento do tributo a projetos sociais? A gente volta já. Vimos até aqui quais são os critérios exigidos pela Receita Federal para as pessoas físicas não terem dor de cabeça na hora de declarar o imposto de renda. Quem é dono do próprio negócio também precisa ficar atento aos prazos. Derek deixava essa responsabilidade com o contador. Ele era quem cuidava dos lançamentos, dos impostos, coisas que são comuns para uma pessoa jurídica e são totalmente alheias para uma pessoa física. Então, dessa forma, é natural que uma pessoa jurídica pague um profissional para que ele faça a declaração do imposto de renda. A própria lei já elegeu o contador como a pessoa responsável para enviar aquela declaração. Então, nós temos uma obrigação legal onde o fisco se vale dessas informações para desempenhar o seu papel de controlar, acompanhar, arrecadar e cobrar aquele tributo não pago ou pago a menor pelo contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica. No imposto de renda da pessoa jurídica, há 4 modelos de tributação. O lucro real é para empresas com faturamento anual superior a 78 milhões de reais. O lucro presumido para os negócios com ganhos inferiores a esse valor. Já o lucro arbitrado é uma modalidade especial. Serve para firmas que não atendem às condições de cumprimento de prestação de contas dos regimes anteriores. E é usado quando há suspeita de fraude, como a falta de informação, por exemplo. Por último, o Simples Nacional é o regime tributário que abrange pequenos e médios empresários com receita bruta anual de até R$ 4.800.000. O microempreendedor individual, conhecido como MEI, faz parte dessa modalidade. No caso do MEI, ele não precisa ficar apurando o lucro, vendo quanto que entrou de receita e despesa. O governo estabelece uma taxa, que é um valor fixo mensal, e ele paga aquele valor fixo mensal como um tributo. E ali dentro daquele valor estão incluídos todos os impostos que aquele MEI precisa declarar. É o caso da Irene, microempreendedora de Curitiba, que trabalha com brindes e presentes personalizados. Digamos que eu tenho uma receita, diminuo a despesa, tem um percentual que a minha contadora me falou que eu aplico. Se a receita tributável for maior do que R$ 28.500, obrigatoriamente eu tenho que apresentar a minha declaração de pessoa física. Nem todo mundo sabe, mas os contribuintes podem destinar até 6% do imposto devido a projetos sociais. Esta é uma forma de ajudar instituições que carecem de doações, principalmente neste momento de crise, por causa da pandemia do novo coronavírus. As instituições beneficiadas são pré-selecionadas pela Receita Federal. Há 5 anos, este economista reverte parte do pagamento em doação. Esse tipo de doação, que é dedutível do imposto de renda, é um instrumento interessante porque o contribuinte tem condição de escolher para que tipo de política pública ele quer destinar uma parte do imposto de renda dele que é devido. O contribuinte vai na aba de doações diretamente na declaração
escolhe qual é o fundo desejado, se o de infância e adolescência ou se o de idoso, e define qual é o valor que ele vai contribuir dentro do limite que já está pré-calculado pelo próprio programa do imposto de renda. Crianças e adolescentes com garantias fundamentais preservadas. O Conselho Nacional de Justiça lançou em março a campanha Se Renda à Infância, para incentivar o contribuinte a doar parte do imposto de renda às instituições. Essa é uma campanha informativa. Não é a primeira campanha no Brasil, nós já tivemos outras campanhas em alguns estados, o estado de Rondônia, que já promoviam essa ideia, mas essa ideia encampada pelo CNJ, né, que é um órgão nacional, tem muito mais capacidade de atingir a sociedade com maior amplitude, né, e assim fazer com que as pessoas saibam dessa possibilidade, dessa opção de fazer essa doação. O envio do tributo para os fundos de direitos da criança e do adolescente pode ser de no máximo 3% para a pessoa física e de 1% para a pessoa jurídica. Esse é um momento muito importante para essa campanha, porque nós estamos no meio de uma pandemia em que as crianças estão precisando bastante de recursos, né? Os fundos, eles precisam ter recursos para aplicação nesses diversos projetos que nós temos no Brasil inteiro, destinados à criança e adolescência. Então, a minha mensagem é que as pessoas procurem se informar sobre a legalidade e sobre a importância desses fundos e dessa destinação. Em Brasília, a Abrace é uma das instituições beneficiadas. Sem a verba do pagamento de tributos dos contribuintes, a compra de um equipamento de mais de 9 milhões de reais não seria possível. Isso daí precisa muito esforço, né? Um grande esforço da sociedade para ajudar, porque quando é um valor de um equipamento como esse, ele não é da noite para o dia que se consegue levantar um recurso dessa natureza. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue o nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!